Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no texto de Oséias, profeta Oséias, no capítulo 14, versos de 1 a 9. Profeta Oséias, capítulo 14. O profeta Oséias está logo depois de Daniel. Às vezes ele se perde dentro da Bíblia, né? Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoai toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que temeu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta manhã sobre o tema restauração, obra de Deus, necessidade da igreja. Restauração, obra de Deus, necessidade da igreja. O profeta Oséias é considerado um dos profetas menores, não pela importância dele, mas pelo volume que escreveu. Mas dos profetas menores, Oséias é o livro mais extenso. E ele foi talvez quem mais profetizou, mais tempo profetizou. Ele foi um profeta do Reino do Norte. E ele profetizou no longo governo e mais próspero governo do Reino do Norte, no governo de Jeroboão II, que governou 41 anos em Samaria. Ele enfrentou tempos dificílimos, porque a sua nação tinha paz nas fronteiras no seu tempo, e muita prosperidade interna, mas na mesma medida que a nação prosperava economicamente, politicamente, a nação afundava num pântano de corrupção moral e espiritual. Era um tempo tenebroso, onde reis perversos governavam, sacerdotes apóstatas lideravam, e o povo rendido à idolatria e à devassidão moral. Então, nas horas mais críticas desse reino do norte, o povo era inclinado a correr atrás de socorro político, de alianças políticas, ora buscando o Egito, ora buscando a Síria, e não encontrando nessas alianças internacionais qualquer socorro, qualquer ajuda. A profecia de Oséias traz o juízo de Deus a esta nação. Porém, aqui no final do livro, há certamente uma palavra de esperança e há uma promessa de restauração. E eu gostaria que vocês então, com a Bíblia aberta comigo, pudessem olhar esta convocação à restauração. E eu queria já de início fazer uma aplicação. Você está precisando de restauração nesta manhã? Quando você olha a sua vida diante do espelho da palavra de Deus,
Há áreas da sua vida que hoje, agora, precisam de restauração. Então, vamos tratar dessa matéria. Primeiramente, vejamos um chamado urgente à restauração, já no versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Há 3 coisas aqui. Primeiro, o autor do chamado. Quem está chamando a restauração é o próprio Deus. O Deus que foi abandonado, o Deus que foi ultrajado por esse povo, a quem Deus amou, a quem Deus escolheu, a quem Deus redimiu. Esse povo está com as costas viradas para Deus, e quem está chamando a volta, a restauração, é o próprio Deus. Ele quem chama você e a mim hoje para um tempo de restauração. O destinatário está escrito aí: volta, ó Israel. É o povo da aliança, é o povo amado, é o povo cuidado, é o povo protegido, é o povo abençoado. É para você, é para mim, é para nós esta convocação. Mas a razão do chamado está claro: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Meus irmãos, o pecado é uma fraude, porque ele nos promete prazer e gera desgosto. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete vida e mata. O pecado é enganador, porque ele vai levar você muito mais longe do que você gostaria de ir. Ele vai reter você muito mais tempo do que você gostaria de ficar. E ele vai lhe custar um preço muito mais caro do que você gostaria de pagar. O pecado é maligníssimo, diz o apóstolo Paulo. Ele é pior do que a pobreza. Ele é pior do que a perseguição. Ele é pior do que a doença. Ele é pior do que a própria morte. Porque todos esses males não podem nos afastar de Deus, mas o pecado afasta você da fonte da vida, que é o próprio Deus. Mas vejamos em segundo lugar uma condição clara para esta restauração. Você hoje que precisa e deseja ser restaurado, qual é a condição que Deus requer? Primeiro, veja você, versículo 2, parte A: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. A palavra de arrependimento implica em que você se volta para Deus com o seu entendimento, com as suas emoções e com a sua vontade. A palavra de arrependimento é a mensagem central dos profetas. Foi a mensagem central de João Batista. Foi a mensagem central de Jesus Cristo. Foi a mensagem central dos apóstolos. É a mensagem central da igreja. Porque não há salvação nem restauração sem arrependimento, sem conversão. Agora notem, há um pedido aqui, segundo lugar a condição, um pedido de perdão e acerto de vida. Está escrito: dizei-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom. Ou seja, a não ser que você e eu, diante de Deus, com honestidade, com sinceridade, com profundidade, cheguemos a Deus dizendo: Senhor, eu preciso de perdão. Eu não posso continuar mais do jeito que eu estou vivendo. Eu não posso mais prosseguir nesse caminho tortuoso, sombrio, perigoso, escorregadio. Senhor, perdoa. Senhor, me leva para o caminho bom, me leva para o caminho certo, me leva para o caminho de luz. Mas terceiro, é necessário adoração sincera em vez de rituais vazios. Olha o que ele diz aí: em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Porque às vezes nós maquiamos o nosso pecado com um verniz de religiosidade. Continuamos no pecado, mas continuamos frequentando a igreja. Continuamos no pecado, mas continuamos cantando ao Senhor. Continuamos no pecado, mas continuamos ofertando ao Senhor. Continuamos no pecado, mas escondemos tudo isso atrás de um pano de fundo religioso. E Deus diz: não, eu quero que você me honre, não com um culto vazio, não com um culto falso, não maquiando a sua espiritualidade. Eu quero que você tenha sacrifício de louvor em seus lábios, vida limpa, vida pura, vida santa, vida digna. Mas em quarto lugar, Deus requer de nós rompimento definitivo com alianças perigosas. Olha o versículo 3: a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus,
por ti o órfão alcançará misericórdia. O que está acontecendo aqui com as alianças? Às vezes, meus irmãos, a gente quer buscar socorro espiritual onde não tem socorro espiritual. Nas horas de crise, Israel foi tentada a buscar ajuda na Síria. E o profeta Oséias usa uma figura no seu livro de pomba enganada, que voa daqui para lá, de lá para cá, em busca de socorro. Eu quero dizer para você que o nosso socorro não está em Brasília, nas decisões mais importantes da República. O nosso socorro não está no viés econômico que o mundo toma. O nosso socorro não está na força política, na força econômica do mundo. O nosso socorro não está no poderio bélico que a nossa nação possa ter ou não ter. O nosso socorro não vem da terra, não vem dos homens, não vem das nações. O nosso socorro vem do céu, vem de Deus, vem das alturas excelsas. Não confiemos no braço da carne, confiemos em Deus. Mas mais do que isso, Deus requer do povo, para essa restauração, um rompimento definitivo com os ídolos. Está escrito aí, nós não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Aquela época era uma época que as pessoas eram tentadas a adorar os ídolos das nações, porque nessas alianças com as nações, eles acabavam se rendendo aos deuses dessas nações, a deuses que não eram verdadeiro Deus, ídolos forjados, fabricados pela própria mão humana. Agora, você pode até se prostrar diante de um ídolo e dizer, você é meu Deus, mas você nunca vai escutar desse ídolo, e você é o meu povo. O ídolo não pode responder, não pode atender, não pode valer, não pode estender a mão para você. É um engano, é uma farsa, é um equívoco. E então, para uma nação voltar-se para Deus, e para você e eu nos voltarmos para Deus nesta manhã, nós temos que abrir mão dos ídolos do nosso coração. Eu não estou falando apenas de imagens de escultura, não. Nós temos ídolos de preferência, às vezes não materiais, não concretos, não tangíveis, mas eles estão lá no nosso coração, e é preciso um rompimento com essas práticas de adoração a ídolos do coração. Mas há um terceiro ponto que eu quero destacar. Há aqui uma promessa segura da parte de Deus, de restauração, se nós nos voltarmos para Ele. Vejamos, primeiramente, o próprio Deus promete curar o seu povo. Olha o versículo 4 comigo, a parte A. Curarei a sua infidelidade. Curarei a sua infidelidade. Deus olha a infidelidade como uma doença devastadora, uma doença que nós mesmos não podemos curar. Nós não podemos curar a nós mesmos. E o que é infidelidade? Infidelidade é você fazer uma promessa para Deus e não cumpri-la. De você dizer para Deus, tu és o meu Deus, e de repente você se prostra diante de outros deuses. De você dizer que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E de repente nós estamos amando mais coisas do que a Deus, mais a nós mesmos do que a Deus. É de prometermos que Deus será o centro, o eixo da nossa vida, e de repente Deus está na lateral da nossa vida. Deus dizendo, eu vou curar a sua infidelidade, essa doença que está destruindo a sua vida, eu vou curar. Segundo lugar, Deus está prometendo mais do que curar. Nota comigo o versículo 4, a parte B. Porque eu de mim mesmo os amarei. Eu os amarei. E eu gosto muito dessa expressão, porque a minha ira se apartou deles. Entenda isso. Por que Deus ama você? Por que Deus ama a mim? Por que Deus ama nós? Algumas pessoas acham que Deus nos ama porque Ele olhou para baixo e viu gente tão bonita, tão linda, tão maravilhosa, tão virtuosa, tão benemérita, tão merecedora. É exatamente isso que a Bíblia ensina? A resposta é um sonoro? Não. A causa do amor de Deus por você e por mim não está em nós.
Deus não nos ama porque nós merecemos ser amados. Deus não nos ama por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Eu de mim mesmo os amarei. A causa do amor de Deus por você não está em você, está em Deus. Portanto, nós chamamos esse amor de um amor incondicional. Deus está dizendo: eu vou amar você, eu vou curar você da sua infidelidade. Mas em terceiro lugar, Deus está dizendo para o seu povo que Ele é a fonte da sua própria cura e restauração. Veja comigo o versículo 5, a parte A: serei para Israel como orvalho. E essa é uma figura muito conhecida na Bíblia. Em vários lugares da Bíblia essa figura é usada, orvalho. E o que significa isso? Eu serei para Israel como orvalho. E eu gostaria de pensar com você algumas coisas. Israel, esse texto, não sei se vocês perceberam, mas ele está todo ligado à agricultura, ao campo, à linguagem de um homem rural, né? Ele está usando figuras aí da agricultura. E Israel é uma região que até hoje chove muito pouco. E a agricultura dependia muito mais do orvalho que caía diariamente do que das chuvas ocasionais. Então, quando ele usa a figura de orvalho, os seus ouvintes, os seus destinatários estão entendendo a linguagem dele. Talvez para nós que vivemos em São Paulo, nessa correria toda, a gente não presta atenção na questão do orvalho. Mas vamos ver algumas coisas em relação ao orvalho. Primeiro, o orvalho cai sem alarde, diferente da chuva. De regra, as chuvas torrenciais, elas são precedidas de quê? De relâmpagos luzidios e de trovões que rebombam nas alturas, e então a chuva chega. O orvalho não, ele cai sem alarde. Sabe o que significa isso? Deus restaura a sua vida sem propaganda, sem trombetas. É lá no secreto do seu coração, é lá no anonimato do seu quarto fechado, é lá na sua intimidade com Deus, é sem qualquer holofotes. Deus está fazendo uma grande obra para restaurar a sua vida, para restaurar o seu coração, sem qualquer alarde. Você e Deus, na intimidade do seu quarto fechado. Segundo, o orvalho, ele cai não só sem alarde, mas ele cai à noite. Não é isso? Ele não cai de dia, ele cai à noite. E o que noite representa? As horas escuras, as horas tenebrosas, as horas mais amargas, as horas mais difíceis, onde você sofre, onde você geme, onde você sangra, onde a dor lateja no seu peito e ninguém está vendo. Nas horas mais difíceis da sua vida é que Deus vem para ser o seu restaurador. Mas terceiro, o orvalho vem de cima, ele não emana de baixo. A cura para a nossa vida, a restauração para a nossa alma, irmãos, não é alguma coisa que nós produzimos. Não é uma experiência que brota da terra, dos homens. Não, a nossa cura, a nossa restauração vem de cima, vem do alto, vem de Deus para a nossa vida. Mas finalmente, o orvalho, lá em Israel sobretudo, era um orvalho abundante. Quer dizer para você que a cura de Deus é abundante, que a restauração de Deus é abundante. O salmista no Salmo 133 chegou a afirmar que o orvalho que desce no Hermon vai reverberar lá no Monte Sião. Se você pega a geografia de Israel e faz análise da distância do Hermon, no extremo norte de Israel, até Jerusalém, onde está o Monte Sião, são praticamente 200 quilômetros. O que ele está querendo dizer com isso? É que quando a bênção da restauração de Deus vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo, esta bênção vai reverberar para outros lugares muito distantes de nós. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero trazer o quarto ponto dessa mensagem, que é o corolário de bênçãos que a igreja recebe quando ela é restaurada por Deus. Preste atenção comigo nos versos 5b ao verso 7. A primeira coisa que vai acontecer é um crescimento extraordinário.
porque o texto está dizendo, ele florescerá como lírio. O lírio é muito curioso, porque alguém já disse que uma semente de lírio pode produzir até 70 bulbos, 70 flores. Então ele tem um crescimento exponencial. É isso que Deus faz quando a igreja é restaurada, um crescimento exponencial. Mas em segundo lugar, o lírio tem a capacidade de ser plantado no lodo mais escuro, mais sujo, mais poluído, e ele cresce no meio do lodo para ser uma das flores mais lindas, mais brancas, mais puras, mais belas. Deus vai fazer você não só florescer e se multiplicar, mas Deus vai tornar você visível, porque as pessoas verão a beleza de Cristo estampada na sua vida. Segundo lugar, ele promete não só crescimento extraordinário, Deus promete também estabilidade inabalável. Confira comigo ainda o verso 5, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Eu acho que todos vocês têm ciência disso, que quando se fala lá na Bíblia de madeira de lei, ou de madeira nobre, ou das madeiras mais caras, das madeiras mais usadas nas construções mais belas, se buscava o cedro do Líbano, árvores frondosas, árvores imensas. Se tem uma árvore imensa que joga as suas copas para as alturas excelsas, é porque elas têm raízes aprofundadas na terra, e significa estabilidade, que suporta as mais fortes rajadas de ventos e as mais amargas tempestades da vida. Deus vai firmar você, para que você não caia diante das adversidades da vida. É isso que Deus está prometendo. Mas em terceiro lugar, Deus promete para você esplendor constante. O versículo 6 está escrito assim: estender-se-ão seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira. Eu gosto dessa figura. Ele está falando aqui desse estender os seus ramos, como a história lá de José. José era um ramo frutífero que esparramava para além dos seus muros. É alguém que é bênção aqui e é bênção lá, é bênção para dentro e é bênção para fora. É alguém que testemunha internamente e alguém que reverbera esse testemunho para fora. Mas notem a figura da oliveira. A oliveira é certamente a árvore, uma das árvores mais conhecidas em Israel. Talvez depois das tamareiras, é a planta mais conhecida em Israel. Mas a oliveira tem uma característica, que ela nasce, ela cresce, ela produz, e ela parece que morre, mas ela ressuscita. E aí você vai ver oliveiras lá em Israel, lá no jardim de Getsemane, por exemplo, que tem cerca de 2000 anos, contemporâneas de Jesus. E na medida que você vê um caule imenso, que parece que ele está morto, mas de dentro dele brotam outros ramos, que vai formando uma nova oliveira, e ela vai, cresce, amadurece, frutifica, e envelhece, e em vez dela morrer, não, ela ressuscita de novo. O que Deus está querendo dizer com isso? O que Deus está querendo dizer com isso é que quando Deus restaura a nossa vida, Deus vai renovando o esplendor dentro de nós. Talvez do ponto de vista cronológico, o que Paulo disse é que nós vamos exteriormente nos definhando, nos enfraquecendo, mas interiormente nós vamos renovando. Deus renova você, Deus restaura você, Deus refaz você. Você não perde o vício, você não perde a beleza, você não perde o encanto espiritual. É assim que Deus tem tempo de restauração para a sua vida. Mas em quarto lugar, Deus está prometendo para você fragrância influenciadora, porque confira comigo, por favor, o versículo 6b. E a sua fragrância é como a do Líbano. Do que ele está falando? As matas do Líbano, as florestas do Líbano, onde estavam os cedros do Líbano. Dali se extraíam os mais caros, raros, importantes perfumes, fragrâncias e aromas daquele tempo. O que Deus está dizendo é que quando Ele restaura a sua vida, você vai se tornar aquilo que Paulo disse, o bom perfume de Cristo. E este perfume, ele não precisa gritar, ele influencia. Quando você usa um bom perfume, o ambiente muda. Você chega, todo mundo percebe aquela fragrância. Isso atrai.
Meus amados irmãos, quando Deus restaura a nossa vida, quando Deus restaura a nossa sorte, quando Deus restaura a igreja, ela se torna uma bênção. Onde ela chega, ela influencia o ambiente. Onde ela chega, ela marca o ambiente. Onde um crente chega, o ambiente melhora, simplesmente porque ele está presente naquele local, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu hospital, no seu escritório, na sua fábrica, na sua indústria, no seu comércio, onde ele estiver, a bênção de Deus está ali. Mas finalmente, nesse ponto, Deus promete que você vai ser como que uma sombra a abrigar os cansados. Confira comigo, por gentileza, o versículo 7, quando está escrito: os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Voltarão. Meu amado irmão, deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu certa feita, pastor Ival, recebi lá em Vitória, num acampamento, um retiro espiritual, o pastor Russell Shedd. Acho que todos nós, cristãos aqui do Brasil, recebemos influência da vida e do ministério de Russell Shedd. Nós perguntamos: pastor Russell Shedd, na sua visão, qual é a marca de um cristão maduro, cheio do Espírito Santo? Ele respondeu-nos assim: para mim, a marca mais importante de um cristão maduro, cheio do Espírito Santo, é que quando alguém se encosta nele, seja 1 minuto ou 1 hora, essa pessoa sai melhor, porque ela reflete Jesus. Me permita fazer essa pergunta: quando uma pessoa conversa com você 1 minuto, 5 minutos, meia hora, passa o dia com você, ela sai melhor, igual ou pior? Pensa nisso. As pessoas que vieram ter com você um dia, elas vão querer voltar. Eu preciso ficar mais tempo com essa pessoa. Eu quero conversar mais com ela. Eu quero andar mais perto dela. Eu quero ser semelhante a ela. Me permita ainda aprofundar. Quando as pessoas angustiadas, aflitas, vêm conversar com você, estão perto de você, têm um tempo com você, elas saem consoladas. Você é como sombra diante de um sol escaldante das situações adversas da vida, e as pessoas buscam você para encontrar um abrigo, uma sombra, um refrigério, um descanso. É isso que Deus está prometendo à sua igreja ao restaurá-la. Mas eu quero ir para o último ponto. Aqui é uma exortação de Deus agora, oportuna para esse tempo de restauração. E a primeira exortação está aí, confira comigo no versículo 8. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Deus está dando a cartada final. O problema de Israel, meus irmãos, tanto das 10 tribos do norte, quanto das 2 tribos do sul, foi a idolatria. E eu fiquei muito assim, angustiado essa semana, pastor, porque eu estou concluindo o livro de Esdras de escrever, e vocês se lembram que eles ficaram 70 anos, o Reino do Sul, no cativeiro, por causa da idolatria. E aí Deus disse que a escravidão seria 70 anos, e eles voltam. E eles voltam sob a liderança de Zorobabel para a construção do templo. 60 anos depois volta Esdras para ensinar a lei. E Esdras está lá, 4 meses que ele estava lá, ele recebe uma notícia assim: olha, os príncipes, os sacerdotes e os levitas estão entrando em relacionamento com as nações ao redor. E entrar em relacionamento de casamentos interraciais e intra-religiosos significava adorar esses deuses. Ou seja, mesmo depois de Deus levar o seu povo a 70 anos de escravidão, eles estão voltando às mesmas bases onde caíram, repetindo os mesmos pecados que foi o laço na vida deles. E Esdras ficou tão chocado com esse fato, que diz que ele rasgou o manto, ele rasgou as vestes, ele arrancou os cabelos da cabeça, ele arrancou o cabelo da sua barba, e assentou-se atônito. Por quê?
Porque a idolatria era um pecado tão arraigado na vida do povo, que apesar e a despeito da disciplina divina, o povo estava voltando de novo à idolatria. E Deus está dizendo para o povo de Israel assim: ó Efraim, ó Efraim, aqui é a mesma coisa de ó Israel, é um termo para as 10 tribos. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Está dizendo, abandone os ídolos, porque do contrário não tem restauração. Segundo, Deus está dizendo o seguinte: eu te ouvirei. Os ídolos não podem te ouvir, mas eu te ouvirei. Os ídolos não podem escutar você, mas eu escutarei. Os ídolos não podem estender socorro para você, mas eu estenderei. Volte-se para Deus, abandone os ídolos. O que mais ele está dizendo? Deus cuida do seu povo. Ele está dizendo o seguinte: e cuidarei de ti. Você tem dúvida que Deus pode cuidar de você? Os ídolos não podem, mas Deus pode. Eu cuidarei de você. E finalmente, Deus promete abençoar o seu povo. E diz assim: sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Se um ramo não estiver ligado à videira, ele seca, ele é cortado, ele é lançado no fogo, para nada ele serve. Mas se você estiver ligado ao Senhor, você vai viver. O próprio Deus é esse cipreste verde. O próprio Deus é a fonte da seiva e da vida. Então volte-se para o Senhor enquanto é tempo, porque Ele promete para você restauração. Essa é a palavra de Deus para nós. Agora você vai ficar em pé comigo, e você vai ler em voz alta, eloquente, unânime, uníssono, o verso 9, porque este apelo é feito a você e a mim, e a resposta só você, só eu podemos dar nesta manhã. Qual é a resposta sua? Vamos ler o verso 9, toda a igreja, por favor. Quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores eles cairão. Quem é você nesta manhã? É justo ou transgressor? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? Que Deus nos ajude. Amém.